Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo a chefe Nana Campelo, que no meio da pandemia empreendeu e com sustentabilidade. Nana, seja muito bem-vinda aqui aos estúdios do canal Empreender. Uma conversa numa época do ano para lá de especial, né? Sim. Essa época é recheada aí de muitos sabores, de muitas esperanças, e acho que você traz hoje uma experiência aqui que também se não recheada, pelo menos motivada, né? Por sabores e esperanças. Seja bem-vinda aqui ao ABCD ESG. Muito obrigada, agradeço, gratidão. Nana, o mundo enfrentou aí 3 anos de uma pandemia bastante rigorosa, drástica, com consequências que alterou o estilo de vida da maioria da população e exigiu dos profissionais de todos os segmentos criatividade, resiliência e uma dose de coragem, ou uma pitada de coragem, vamos chamar assim, bastante vigorosa, né? Como é que isso aconteceu para você? Porque a história que você traz ou carrega com essa atividade profissional tem bastante empreendimento, porém é mais difícil quando você faz sozinho, como foi no seu caso. Conta pra gente um pouco como é que aconteceu de no meio da pandemia você começar a empreender, mas por trás dessa decisão tem uma soma de muitas coisas, de muitos ingredientes que você vem trabalhando quase que a vida inteira, certo? Certo. Bom, gratidão mais uma vez, né? Realmente a pandemia foi, para mim, um momento empreendedor, né? Eu me vi ali um pouco parada, eu realizava consultorias nos restaurantes, né? Sempre atrelada a esse conceito, né, do recurso do alimento, do respeito pelo alimento, né, do ser humano que está cozinhando, do ser humano que está consumindo, sempre permeada por isso, né? Eu entrei em restaurante há uns 10 anos atrás, mas antes eu venho do RH, então eu sempre trabalhei na indústria, né, e a indústria é uma querida, né? Ela comporta, além do trabalho, normas para o seu dia a dia. E eu sempre fiquei muito feliz em atuar. Eu comecei no financeiro, depois eu migrei para os recursos humanos, sempre cuidando das pessoas, fazendo implementação de ferramentas da qualidade, né? Cuidando do ser humano que está ali na produção. E quando eu migrei para a cozinha, também sempre tive esse cuidado, então por isso que eu saí das panelas e fui para a gestão, né? Me tornei uma gestora. Mas como é que chegou a culinária na sua vida? Porque uma coisa é cuidar das pessoas, no RH, com planejamento, com capacitação, com uma série de outras atividades. Outra coisa é cuidar das pessoas alimentando as pessoas. Exato. Né? Como é que a culinária aconteceu na sua vida? Olha, eu tive um filho mais velho alérgico. Ele hoje tem 28 anos e na época não existia produtos para o alérgico. Então, primeiro foi esse contato que eu tive com o alimento. Eu sempre gostei de cozinhar, mas eu precisei me especificar para atender uma necessidade familiar. Como é o nome do seu filho? Gabriel. Gabriel, meu filho mais velho. Depois, eu estava um pouco cansada do RH. Os filhos já criados, eu tenho 2 meninos. Estava meio exaustivo mesmo, o sistema de trabalho. E eu resolvi fazer panetone no fim de ano. E deu super certo, uma receita de família há 12 anos atrás, né? E todo mundo queria o panetone. E eu fiz para alérgicos também, sem glúten, sem lactose. E deu super certo. E eu falei, poxa vida, gostei disso. Essa foi a primeira, né, a primeira sensação. E como eu já estava estruturalmente bem, com as crianças criadas praticamente, eu resolvi atender uma necessidade minha. Porque eu fiquei tão feliz com a gastronomia que eu resolvi
sair do RH e ir para a gastronomia. Aí eu comecei num ramo novo, só que eu comecei por baixo, como tem que ser. Comecei lavando louça. Em restaurante, né? E depois em buffet. E aí do buffet me abriu portas, fui trabalhar em hotel, conheci um chefe francês que falou, olha, você não é confeitaria, você é carne e molho. Então ele foi treinando, né? E eu fui, e eu adoro. E assim, num hotel a cozinha é bastante segmentada, né? Sim. Tem a parte de pré-cozinha, depois é dividido por essas estações de carne, molho, frutas, vegetais e tudo. Como é que funciona? É uma indústria. Um pouco desse bastidor. É uma indústria, porque você tem o cuidado desde a recepção da mercadoria, tudo que chega você precisa higienizar, você precisa ver se está bem com o pedido, se está tudo em ordem, armazenar em freezer ou geladeira, né? Distribuir nas praças, nós chamamos de praças, né? A brigada, a equipe de cozinha chama brigada e cada um tem a sua praça. Então você tem um pasteleiro que vai cuidar das massas, né? Do espaguete, das tortas, dos pães, né? Você vai ter o saladeiro que vai cuidar, o garde-manger, né? Vai cuidar de tudo que é frio, as folhas, os vegetais, os molhos, né? Enfim, cada um tem e tem a sua função lá, né? Tem a pessoa que sabe destrinchar um peixe, um frango, né? Um fazão, enfim. Depende da casa, né? Mas um hotel, ele tem uma cozinha internacional. Então, além dessa organização toda, e isso é legal também porque tem um uso consciente do alimento, né? Nada é desperdiçado. Eu acho até que o brasileiro ele tem um conceito errado, mas, por exemplo, a casca, você higieniza a cenoura, raspa a casca já vai para o seu molho, né? Você faz um belo caldo, um belo risoto com um caldo de legumes, né? E tem as propriedades também. Então, ter esse conhecimento me abriu mais portas e aqueceu mais o meu coração nessa questão da gastronomia, né? Assim, depois desse ensaio de consultoria, quando é que virou para um empreendimento mesmo? Porque esse empreendimento, especialmente nesse segmento que você atua, né? Na verdade, todas aquelas praças que tinham uma pessoa responsável, você acaba sendo a responsável por todas, exatamente, né? Esse é o maior desafio aí de um empreendedor, ter que fazer tudo e não ter, às vezes, o apoio, o suporte de outros departamentos. Conta um pouco sobre esse desafio, Nana. Principalmente na cozinha, porque quem organiza, um chefe de cozinha, ele não vai só executar o prato, ele vai atrás do fornecedor, né? Ele vai planilhar isso tem um custo. Ele tem que entender o restaurante como um negócio. Então, ele tem na cabeça dele os valores dos insumos, da mão de obra, do estabelecimento, né? Das contas, dos impostos. Tudo isso é uma gestão. Essa parte de gestão, burocracia, registro de documentos, contratos, controle de estoque, de orçamento e tudo, como é que você lida com isso? Como eu já tinha a base, né, da indústria, para mim é muito fácil fazer um recrutamento e seleção. No nosso setor da gastronomia existem falhas, porque diferente da indústria que o profissional já sabe, né, já tem lá o escopo do cargo, na gastronomia isso não existe ainda, por incrível que pareça, né? Você, apesar dos cargos, né, auxiliar de cozinha, cozinheiro e os setores, quem contrata não tem esse perfil de entender o que é. Então, cabe ao chefe de cozinha fazer a contratação, porque ele vai perceber ali se aquele funcionário vai atender as necessidades dele ou não ali no dia a dia, né? E que precisa ser uma pessoa com destreza, organizado, né? Com a mente aberta para o aprendizado, porque cada casa trabalha de uma forma diferente,
né? Tem a assinatura do chefe e a assinatura dos donos da casa. Então, isso muda um pouco. E aí entra o empreendedorismo, né? Porque você precisa estar maleável, né? Para todas essas mudanças, né? E entender tudo isso, né? Senão afunda. E você vê empreendedores que começam um negócio e dali um ano fecham por má gestão, né? Você chegou a fazer algum curso específico para esse desafio de empreender? Como é que foi? Sim, bom, lá atrás eu fiz administração de empresas, fiz pós em ferramentas da qualidade. Sempre fiz cursos no Sebrae, né, do empreendedorismo ou de uma planilha de Excel, uma planilha de custos, né, para você entender um pouco mais isso, porque sempre me chamou a atenção esse fato. Fiz gastronomia à distância, né, porque o restaurante realmente toma um tempo, você não trabalha só 8 horas por dia, é um pouco mais, bem mais. E de lá para cá vim atuando com essas ferramentas, né? Mas apesar de trabalhar mais feliz, né? Sempre. Não, muito bem, a gente vai conversar ainda no próximo bloco, falando um pouco mais sobre sustentabilidade no negócio hoje de gastronomia, de culinária, de cozinha. A gente volta em instantes com o ABCD ESG. Até já. Olá, voltamos com o ABCD ESG, sustentabilidade para empreender. Hoje conversando com a chefe e empreendedora Nana Campelo. Nana, a gente conversou bastante sobre como foi essa trajetória, né, de início de carreira, ainda na indústria, depois migrando para o RH e, enfim, cuidando literalmente das pessoas com a alimentação das pessoas. Mas há um ponto aí importante que eu gostaria que você contasse, que foi essa decisão de empreender para alimentar as pessoas cozinhando na casa das pessoas, que foi, na verdade, uma grande solução, uma resposta frente ao desafio, não só da sustentabilidade, mas de empreender no meio da pandemia. Como é que foi esse clique para você de virar essa chave e atuar dessa forma nesse segmento lá no meio da pandemia? Conta pra gente. Conto, sim. Então, dia 17 de março de 2020, acho que eu não vou esquecer essa data jamais, né? Então, muita gente não vai esquecer essa data. Restaurantes fecharam na cidade de São Paulo e eu estava atuando num grupo de restaurantes e eles optaram por demitir todo mundo para que pudéssemos ter acesso aos benefícios, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Então, eu terminei o meu serviço, peguei todos os alimentos que estavam, distribuímos, fizemos boas ações, levamos para onde deveria. E eu fiquei 2 meses em casa pensando na vida, literalmente pensando na vida. O que eu vou fazer, o que vai acontecer. E num desses dias, eu vi uma cliente que era do restaurante procurando no Facebook uma cozinheira. Eu falei, ótimo. Aí entrei em contato com ela. Oi, tudo bem? Olha, eu estou disponível. Mas você, chefe? Não, eu quero cozinhar, né? Então vem aqui, vamos combinar. E eu fui, cozinhei o dia inteiro, super feliz da vida. E ela adorou também, porque ela também é empresária, o marido empresário, precisava atender, né, a questão alimentar da família, né, filhos, etc., da casa. E para ela foi uma solução assim magnífica. Nossa, você pode vir aqui a cada 15 dias? Perfeitamente. E aí ela começou a avisar as amigas, que eram médicas, principalmente, né, médicas, dentistas, que estavam no auge da pandemia trabalhando mais do que o normal, né, e com a casa desestruturada, porque as escolas, tudo na verdade voltou para o lar, né? A escola,
o trabalho, tudo. De repente a casa virou escola, escritório, casa, clube, Sim, tudo, né? De uma hora para outra. E eu comecei, eu falei, olha, eu posso cozinhar para vocês e de modo diferenciado, que é para atender as necessidades de vocês. Ai, como assim? Não, vamos montar uma fichinha, eu vejo com a necessidade de cada família e vou trabalhar exclusivo. E foi aí membro por membro da família. Membro por membro. Então eu tenho, por exemplo, o marido tem pressão alta e é diabético, né? E é carnívoro. E a esposa é vegetariana e não tem nenhuma comorbidade. Não tem problema. Eu faço a comidinha para os dois. Então, e isso foi a virada. Porque quando elas perceberam, né, a saúde alimentar, né, a questão alimentar dentro da residência, eu estou até hoje com elas, né? Eu não volto mais para consultoria de restaurante, porque comecei a empreender nesse lado, houve a propagação disso, né? Algumas clientes ficaram até hoje, outras tentaram, não conseguiram, não se adaptaram, né? Mas enfim, isso é cada ser humano, é um ser humano, é uma questão. Mas hoje eu já tenho a agenda do ano que vem preenchida, né? E já estou pensando em contratar alguém, né? Para ajudar, para ensinar isso e fomentar trabalho, enfim. E o legal de tudo isso é ver a felicidade das pessoas, não é só a minha, né? Mas quando eu vou na residência, eu consigo. Bom, lógico, né? Diante do exposto de cada família, eu sugiro cardápio. Vamos trabalhar esse cardápio? Vamos. Aí eu calculo lista de compras, né? Aí entra a questão da gestão. Por que esse trabalho é empreendedor e é diferenciado? Né? Eu não simplesmente chego, cozinho e vou embora. Não, eu já vou cuidando antes, né? Vamos ver cardápio? Vamos. Planejamento, lista de compras. Nada sobra, eu utilizo tudo que é da lista. E o processo, né? O processo é muito importante para a sustentabilidade, Nana. A culinária e a cozinha, ela consome energia, né? Tem a questão energética, que é muito importante, não desperdiçar, aproveitar, se vai assar um pão, já assa um bolo, assa uma torta também. Como é que funciona isso aí no dia a dia? Eu até, dentro das secretárias da casa, eu venho trabalhando essas questões também, né? Eu organizo tudo, eu chego, então eu tiro da geladeira o que eu vou usar, desembrulho, higienizo, já ponho para reciclagem todas as embalagens, mostro, né, quando tem alguém novo, olha, isso aqui, você sempre tem que olhar para onde vai a reciclagem, ok. Eu só ligo o forno quando eu vou começar a assar, então primeiro, o que eu tenho que assar? Eu tenho que assar 4 carnes, ok, e uma torta, perfeito. Então eu já vou preparando isso, porque quando eu ligar o forno, já vai um atrás do outro e eu termino de assar, desligo. Então eu não preciso manter um forno ligado o dia inteiro, né? Às 6, 8 horas que eu vou estar lá, não. Ele fica 2 horas, 3 horas, dependendo do trabalho, e pronto. Questão da água, né? Eu sempre ensaboo as panelas primeiro e depois vai lavando, né? Eu procuro usar o mínimo de panelas possíveis também. Então, tudo isso, a cocção, né? Quando o fogão é a gás, também eu procuro, se eu vou fazer algum legume no vapor, já faço em cima da panela que está cozinhando o arroz. Enfim, tudo isso vai direcionando. E eu vou conversando com as pessoas da casa, né? Desde o início, porque, mas qual é o custo? Qual é o custo da Nana dentro da minha casa? Eu acho importante falar disso também, né? Conscientizar as pessoas da água, da luz, do condomínio, né? Normalmente são apartamentos. Qual é a gestão que o condomínio faz desse lixo, né? Da reciclagem? Para onde vai tudo isso? Quando as casas têm aquele triturador de alimentos na pia, eu acho fantástico. Então, vou colocar, só não ponho casca de cebola porque entope, né? Mas
Os outros orgânicos eu direciono. A compra, né? Eu prefiro carne com osso, tem mais vitamina, né? É uma forma de nutrir a família e de você utilizar o recurso total do alimento. Eu vou, assim, desde do lixinho até a embalagem. As embalagens que vão para o freezer, eu já tenho cliente que comprou tudo de vidro, né? Pensando na sustentabilidade. Na reutilização. Na reutilização. Né? Então, e quem usa ainda de plástico, eu oriento de uma forma de manter aquilo por meses também, né? Já que é um plástico adequado para alimentos, aí eu falo, olha, vamos cuidar dele bonitinho, lavar, né? Não arranca congelado, que senão vai quebrar a tampa, enfim. E dessa forma elas vêm usando também, né? 3 meses, por exemplo, no máximo, dá para durar a embalagem. E eu indo lá de 15 em 15 dias ou de mês em mês. E eu acho isso muito, muito bacana. Né? Bom, essa é uma via de mão dupla hoje já. Você chega com propostas alternativas de sustentabilidade, mas as pessoas já pedem isso. Você sente já uma demanda nas pessoas, inclusive para esse tipo de serviço, Nana? Olha, mais ou menos. Né? Eu acho que falta ainda essa cultura para nós consumidores finais. Eu vejo isso muito forte nas empresas. As empresas tentam passar através dos seus comerciais dos produtos, mas eu acho que falta ainda uma cultura para as pessoas. Eu consigo atingir, por exemplo, dentro desses stakeholders, né, o meu campo. E essas pessoas vão passando isso. Então, os médicos, eles conversam com as pessoas nos hospitais. O hospital ele faz, mas o dia a dia, o paciente, o colega de trabalho, você recicla, você reusa, você tem consciência, né, do que está sendo feito na sociedade. Eu acho que ainda falta um pouquinho. Eu venho numa luta aí, né? E tem uma mídia social que eu propago isso e as pessoas se interessam mais pela questão de saúde do que pela questão da gestão em si. Mas uma coisa acaba levando a outra, né? Sempre. Eu sempre procuro colocar ali um pouquinho de... Dentro dessa conversa, né, com os seus clientes, existe uma oportunidade também de valorização dos produtos brasileiros, das coisas brasileiras? Há já uma sensibilidade para isso também? Sim, eu noto isso principalmente com as proteínas. Né? Como eu faço questão de dizer, olha, você sabia que esse suíno, né, vem de Santa Catarina? Né? Você sabia que esse pescado vem do Mato Grosso? Esse pescado vem do Amazonas? Né? Que são fazendas? Uhum. Então eu procuro até desmistificar o queridinho salmão, que vem do Chile, perdoem os nossos vizinhos aqui. E valorizar o que temos aqui, porque é muito saudável. Né? Você tem a cultura familiar. Normalmente quem cuida disso são agricultores de pequeno porte, né? Que vem, o avô fazia, passa para o pai, já está na geração do neto. Então, eu tenho essa consciência e eu passo isso para o cliente. A gente já está chegando ao final do nosso tempo aqui. A digitalização, que foi muito importante durante a pandemia, também impactou? Foi um desafio para o seu negócio, para o seu empreendimento? Sim. E o que eu acho fantástico, porque, por exemplo, eu calculo a lista, eu passo para a cliente, pelo aplicativo, trazia tudo para casa de um fornecedor só, ou de 2 fornecedores no máximo. Eu acho que essa tecnologia foi importante, né, na comunicação. Por outro lado, eu uso as mídias, né? Mas eu procuro fazer sempre uma cultura branda e um esclarecimento. Eu uso muito as hashtags, eu gosto muito de usar as hashtags. Eu acho que ela
alcança quem está procurando. Qual a sua hashtag favorita? Refeições diferenciadas. Sempre. Sensacional. Tá bom, e para te achar nas redes sociais, é no Twitter, em que redes você está presente? Sim, principalmente no Instagram, mas o Twitter é o mesmo, né? @chef Nana Campelo, com 2 L's. E eu estou à disposição, o que precisar. Perfeito. Tá. Nana, muito obrigado por compartilhar aqui com a nossa audiência a sua história, a sua trajetória de empreendedora. Parabéns, e a gente vai comemorar esse final de ano, a chegada do ano novo, e quem sabe no ano que vem voltamos a conversar com mais novidades aí de empreendedorismo, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Gratidão. Muito obrigado também. Eu quero agradecer também a sua companhia assistindo ao ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Você está no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.